Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria dar um alerta para vocês sobre coisas que podem acontecer no país daqui para frente e como você tá especificamente esse vídeo aqui vai ser sobre fundos imobiliários, tá? Que é um instrumento muito bom para você que busca aí uma geração de renda passiva recorrente e eu vou dar uns alertas aí que muita gente ainda não está falando disso, mas é com base num histórico recente aí do país e uma tendência que eu vejo sobre o que pode acontecer com essa classe no futuro. Para quem não sabe, os fundos imobiliários têm seus rendimentos, aquele pinga-pinga mensal que ele paga para você de rendimentos isentos de imposto de renda atualmente. Só que recentemente, aí mais ou menos em junho do ano passado, teve essa MP 1303 que, como vocês podem ver, tentou taxar os fundos imobiliários. Aí recuaram, teve várias mudanças, ela não foi para frente. Teve essa lei, esse projeto de lei esse projeto de lei o 2337 de 2021, que também tentou taxar os rendimentos de ativos no Brasil. E também na reforma tributária tentaram taxar os fundos imobiliários em 5%, se eu não me engano. Então a gente vê aí uma tendência de quererem taxar os fundos imobiliários. Não sei se por lobby político, o que aconteceu especificamente lá nos bastidores da votação dessas leis em específico, dessas medidas provisórias, mas nunca passou até hoje. Desde 2004 não passou até hoje. Só que, como diz aquele velho ditado, é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu coloco um alerta aí para nos próximos cinco, enfim, nos próximos 5 anos aí, como investimento é a longo prazo, de a gente ficar mais atento a essas questões. Principalmente com o mercado crescendo, a previdência, as pessoas deixando de utilizar a previdência privada por descrença, provavelmente esse movimento aí dos canais de investimento no YouTube crescente, os incentivos, o conhecimento que as pessoas vão tendo para investir nesses tipos de ativos, acabem chamando a atenção do governo na medida que ele não consiga captar recursos, principalmente no Tesouro Direto, que a gente já viu algumas reclamações de políticos, vou até pegar aqui para vocês. Recentemente andaram reclamando que as LCIs e as LCAs não pagam imposto e que isso atrapalha a captação do governo nos títulos públicos. Então, eu vejo que essa pauta ela vem se tornando cada vez mais recorrente e como vai se popularizando os investimentos, principalmente nessa classe de ativos, porque ela é interessante sim para você que quer ter a renda mensal, até porque isso diminui seu risco, porque o dinheiro ele vai sendo retornado para você constantemente e facilita para quem não quer ficar tendo que fazer um planejamento muito extenso. Nesse vídeo, inclusive, eu vou ensinar vocês a como calcular isso e eu já vou colocar esse risco na conta, que é para vocês ficarem espertos, que muito provavelmente esse tema, com o passar do tempo, independentemente do governo, de quem assumir, a dívida pública do Brasil está chegando a um nível bem elevado e com uma taxa de juros bem elevada. Eu vou entrar aqui no site do Tesouro Direto para vocês verem. Aqui a gente tem Tesouro Prefixado de 14,41, IPCA na casa dos 8. Inclusive, para você não investir em fundos imobiliários aí, ou ativos que paguem menos que isso, você tem que ficar esperto, você tem que fazer conta para você acabar no rentabilizando menos do que o título público. Lembrando, que o governo ele vai se lascar, ele vai levar meio mundo embora, vai cobrar imposto, vai fazer tudo o que for, inclusive esse é meu alerta, medo dele cobrar imposto sobre esses títulos que hoje são isentos no futuro e acabar prejudicando aí nossa estratégia de longo prazo. Por isso, eu vou mostrar para vocês uma fórmula para calcular considerando já um imposto. Eu não acredito que vai ser uma alíquota absurda, em cima se ela vir passar, até porque a gente vê pela resistência que tem, nenhum desses projetos foi para frente. Então, provavelmente, se ela vir, ela vai vir de um jeito mais leve.
Então eu não vou. E também para você não ficar com desconto, devaneios absurdos aí e acabar não tendo preço teto para comprar. Mas eu recomendo a vocês que, quando forem comprar esses ativos, que considerem isso. Para você ficar tranquilo aí no longo prazo. Se não vir essa taxação, é lucro no seu bolso. Então, o modelo que eu vou utilizar é o modelo de Gordon. Ele é bem conhecido, eu vou até pegar a fórmula deles para você, só que eu vou dar uma adaptada. Você já deve ter ouvido. Ele é basicamente essa fórmula aqui, eu vou dar simplificada para vocês, né, para vocês entenderem aí. Mas como que a gente vai calcular isso? Eu vou usar aqui direto porque a calculadora é mais fácil. E uma coisa que eu levei em consideração é também que eu queria passar para vocês é se por um acaso os títulos públicos ficarem muito baixos no Brasil, tomem cuidado. Por exemplo, abaixo de IPCA mais 6, que normalmente nesses momentos o mercado de fundos imobiliários vai estar um pouco otimista. Deixa eu pegar aqui nos últimos 10 anos. Se vocês verem títulos públicos aí no longo prazo remunerando menos que, vão colocar 6 por, 5 a 6, de 6, 5 e 6%, tomem cuidado. Porque provavelmente o mercado de fundos imobiliários vai estar muito otimista e isso no longo, você tem que pensar no longo prazo. Eu não recomendaria vocês começarem a se mexer muito nesse mercado nesses períodos, porque provavelmente não vai durar muito tempo dado o contexto de instabilidade do Brasil. Então, esse é um alerta aí que a gente tem que comparar bastante. Eu vou fazer a fórmula agora para vocês entenderem de como calcular esse preço teto. E aqui, basicamente, vocês vão considerar. Eu vou usar o de 10 centavos, por exemplo. Você vai colocar o rendimento que o fundo paga por mês vezes 12, porque ele vai pagar isso aí é por mês, você tem que ter na base anualizada. E aqui você vai considerar vezes 0,85. Por que 0,85? Para você considerar o imposto de renda comendo 15% do valor dos fundos imobiliários que vocês têm na distribuição mensal aí. É muito importante que você considere pelos motivos que eu citei anteriormente. Então, daqui para frente, nas minhas compras com fundos imobiliários, eu vou começar a considerar isso, porque se não acontecer bem, a gente fica com lucro, mas se vir a acontecer aí, como eu estou vendo movimentações recentes, muito falatório disso, eu acho pertinente considerar uma margem de segurança para vocês. Porque lembrando, a gente está investindo para 10 anos, isso daí vai impactar um desconto desse impacta bastante aí nos seus rendimentos no longo prazo. A gente investindo, a gente tem que tender a pagar menos imposto e considerar impostos futuramente. E se acontecer, as cotas dos fundos imobiliários vão cair. Elas caindo, vocês já vão ter um prejuízo. Então é bom vocês considerarem isso antes. Principalmente em momentos mais de pressão, você consegue esse desconto sim. Às vezes consegue fazer algumas compras com esse desconto sim. Então, por isso é bom considerar. Se ficar muito otimista a ponto de não ter esse desconto, eu acho que não valeria tanto a pena devido às movimentações recentes e como o nosso país funciona. Então, aqui você vai colocar, só recapitulando o que eu falei demais, o rendimento mensal vezes 12 por causa que os 12 meses. Aqui é para descontar os 15% de imposto de renda. Aqui vocês vão colocar o quanto está sendo remunerado essa taxa no Tesouro IPCA+, lembrando que os fundos imobiliários se reajustam aos aluguéis se for de tijolo. Nas minhas análises eu considero tijolo, eu não sou muito fã de fundos de papel, depois eu explico futuramente, mas a gente considera a taxa média aqui. A gente faz uma média aqui de olho no longo prazo, a gente vai considerar uns 8%, tá? Sempre lembrando, é bom você ser pessimista, às vezes no Brasil, principalmente em cenários mais incertos. Então a gente vai considerar 0,08. E a gente quer um prêmio, uma margem de segurança, porque muitos fundos pagam não recorrentes, pode dar problema no fundo, e ali você tem um título que está pagando esse valor sem risco de vacância, sem risco de nada. Então aqui a gente considera mais 2% de taxa de o prêmio. Fazendo essa conta, 12,77 seria o preço justo para você pagar nesse fundo imobiliário.
É assim que você calcula, é assim que eu vou começar a calcular daqui para frente os fundos imobiliários, se eles estão valendo a pena ou não, para ter justamente uma margem de segurança caso o governo venha implementar essa medida, que a gente sabe que pode ser que uma hora ou outra passe, a tendência é que não passe, mas dependendo do que acontecer, de quanto o cenário econômico do país for ficando ruim, inclusive essas taxas muito acima da média indicam que o cenário está ficando ruim, o governo está pagando muitos juros, e a gente já viu que está incomodando. Então, é isso que eu queria falar para vocês no longo prazo, considerar essas possíveis questões aí para não ter dor de cabeça. É isso que eu queria falar para vocês hoje e tchau.